Ok, iniciamos então o nosso estudo sobre a série Tempos do Fim, e o tema da nossa noite é esse que nós temos colocado na nossa projeção. Vamos um pouquinho mais, estou usando o mesmo PowerPoint. Aqui. Deveria ter dado um pulo maior, mas um pouquinho maior, mas chegamos lá. O estudo dessa noite começa com esse tema sobre a morte. Pessoal, a ideia é nós fazermos algumas perguntas e no bate-papo nós irmos respondendo elas dessa noite, tá? Vocês sabem que eu gosto que vocês participem assim, então fiquem à vontade para abrir o microfone, comentar algo. Obviamente que dentro de um tempo estipulado, que a gente tenta ficar nessa 1 hora, mas o objetivo é dialogar sobre a coisa, né? Não me deixem falando sozinho. O primeiro tema da série, então, é morte. E a pergunta que surge é essa, gente. Por que em um estudo sobre os tempos do fim, nós começamos falando sobre a morte? Daí a pergunta, por que nós precisaríamos pensar que um dos 6 assuntos, né, linkados ou grudados a esse assunto seria a morte, né? Porque a gente vai morrer aqui na Terra, né? A morte desse plano, né? E, né, vamos falar assim, desse lugar que a gente está hoje, mas não é uma morte eterna, né? É morte terrena só. E isso, obviamente, porque os tempos aqui vão acabar, né? Para a gente desfrutar na vida eterna. Acho que é isso. Se eu puder colaborar, pastor, também acho, colaborando com o que o Ricardo já falou, a morte aqui, aos nossos olhos, é o fim, aqui, né? Nessa terra. Então, tá coerente a gente introduzir com isso aí. Vamos dizer que tirou as palavras do meu slide, seu Hartwig, né? E o Ricardo também, não da minha língua, né? Mas o primeiro momento que a gente precisa pensar, ou a primeira coisa que a gente precisa pensar é justamente essa aí, né? Porque a morte é o fim, entre aspas, individual de cada pessoa. Portanto, quando nós falamos em fim dos tempos, a gente não dura para sempre, né? Cada um de nós, né? Se nós pensarmos, né, na grande parte das pessoas que já viveram nesse mundo, elas não vão fazer parte do que, ou melhor, tendo vivido, esperando ou presenciado o momento vivas, né? Nós chegamos no fim através da nossa morte. A maioria das pessoas, vamos dizer assim, né? Se Jesus volta hoje, nós viveremos o final a partir da nossa vida, mas para muitos o fim chegou na sua morte, né? E aí eu quero lembrar do texto do Salmo 99, né? Acabam-se os nossos anos, por mais longos que sejam, como um breve pensamento. A nossa vida é um pensamento, né? Mais ou menos assim, né? A gente fala tanta coisa durante o dia, né? Aí, às vezes a gente começa um assunto, daí emenda em outro, de repente a gente quer voltar no primeiro e dizer, eu não lembro o que a gente estava falando, né? É tão breve o pensamento que a gente nem grava ele, né? Nesse sentido, Jesus, a palavra de Deus, nos compara, né? A um pensamento muito breve, assim, nós somos passageiros demais, né? De repente a gente tem 30 anos, daí de repente a gente já tem 60, e né, de repente já está com 80, né? E a vida passa voando mesmo, né? Então, o fim individual de cada pessoa, e isso vai ser retornado nos próximos estudos, quando nós pensamos em juízo final, né? O fim individual de cada pessoa acontece na sua morte. Nós precisamos pensar que acontece um momento de decisão na hora da morte, né? Ou na pessoa. Então, é por isso que a gente começa falando sobre a morte. E uma segunda coisa, pessoal, é porque a morte de cada ser humano aponta para um fim. Isso tem a ver com o que o Ricardo lembrou aí, né? Não só o fim da humanidade em si, né? Das pessoas, do ser humano, mas do universo também. O versículo de Romanos 8, 22, nos fala com muita clareza sobre isso, né? Porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, ou seja, toda ela, e junta, ela geme e suporta angústias. Não existe algo que só lá no ser humano acontece quando se fala em morte, mas, num certo sentido, nós olhamos para a natureza toda
e aí nós pensamos no universo inteiro, e tudo isso sofre com a morte. Se nós pararmos para pensar, a própria natureza em si, né? A árvore com as suas folhas, elas caem, morrem, né? Os animais morrem, e isso tudo é uma mensagem muito clara de Deus, né? Para o ser humano, dizendo, olha, não vai ser sempre assim. Não é sempre assim. Isso não é uma rotina, né? Morreu e daí, né? Existe um fim para as coisas. E esse fim é com a morte. Óbvio que esse fim está entre aspas, porque nós precisamos pensar que isso não é um fim eterno, né? Nós não cremos numa aniquilação das coisas, né? Morremos e daí aniquilou-se, não existe mais nada, né? Muitas vezes é uma crença bem comum, assim, né? Se vive, morreu, então tem que aproveitar a vida aqui, né? Seja feliz, né? Se a gente parar para pensar em algumas certas filosofias, que até fazem parte da nossa vida, assim, né? A gente quer ser feliz, a gente quer aproveitar ao máximo os nossos dias e tal, tudo isso, né? Ter uma boa casa e tudo mais, assim, né? Mas às vezes isso penetra de um jeito que a gente nem nota, que é só uma visão para cá e para agora, né? Então é um fim entre aspas, tá? Continuando, segunda pergunta da noite. Por que morremos? Quase nem precisaria estar aí essa pergunta, mas Só do pecado. simples assim. Por que nós morremos, né? Nós respondemos muito rápido por causa do pecado, né? E não está errado isso. Está extremamente correto. Tanto que o próximo slide lembra disso, a frase lembra disso. O que nos leva para a morte é o pecado, né? O texto é de Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, essa parte primeira, especialmente, né? Ou seja, quem peca um dia morre. Você quer entender quão grave é o pecado na tua vida, na vida das pessoas que estão ao teu redor, é só pensar que ela vai nos levar para a morte. O nosso pecado vai nos levar para a morte. A gente, às vezes, acha que não é nada grave, que é alguma coisa que é pequena. O dos outros é bem grandão, os meus não são tanto, né? Mas é tão grave que o pecado nos arranca a vida, né? Tira a vida da nossa existência, né? É muito simples a gente responder, né? Por que nós morremos? Por causa do pecado. Pronto, está respondido, né? Mas, ao mesmo tempo, essa nossa prontidão em responder isso nos mostra que muitas vezes a gente não tem a clara concepção do que realmente é isso tudo, né? Às vezes a gente pensa que é só uma manchinha no coração, é algo muito pequeno, né? Mas o pecado fez com que o universo inteiro, né? O versículo do slide anterior, o universo inteiro está gemendo, sofrendo com isso que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Então, por que nós morremos? Por que nós estamos caminhando por um fim? Por causa do pecado. Isso entrou de tal forma no nosso ser que nos leva para um fim, né? Continuando, gente. Vamos nessa. Talvez a parte mais sólida da coisa, né? O que acontece, então, quando nós morremos? Alguém quer encarar essa, não? Vamos. O que acontece quando nós morremos? Separação entre o corpo e a alma, né, pastor? Nosso corpo fica aqui depositado e nossa alma vai para onde nos está destinado, né? O céu ou o inferno. Separação entre uma coisa e outra? Isto? Uhum. Ou o céu ou o inferno, já direto? É isso aí? Isso, aguardando a ressurreição para receber o corpo de novo. Aguardando a ressurreição? Como é que é? Fala de novo, Ricardo. Eu não te entendi a primeira Aguardando palavra. Aguardando a vinda de Cristo para receber o corpo de novo, ressurrecto. Aguardando a vinda de Cristo para receber o corpo de novo. Alguns comentários aqui, né? A Viviane já tinha falado antes sobre gravar, né? Para quem não pode acompanhar. A Elisa perguntou: somos julgados quando nós morremos? O que acontece quando nós morremos? Acontece um julgamento ali? Não acontece? O julgamento é lá no juízo final. Que história é essa, né? A Viviane pergunta: vamos direto para o nosso destino eterno?
quem morreu já está no céu ou no inferno? Sim. 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 E aí? Sim. Mas vai para lá só uma parte, já que tem separação? Não, ela vai para o céu e fica guardando o corpo. Então, então iria uma parte só, é isso? A alma, né? A alma vai para o céu. É a alma. Isso. A matéria fica... A fica matéria guardando em de composição, né? Para se juntar no dia da ressurreição, né? É isso mesmo. Por aí nós cremos? Mas no dia da ressurreição a gente não vai ser quem a gente foi aqui, né? Com os nossos papéis. Uma vez o Ricardo falou, eu não vou ser mulher dele lá no céu. É assim. É engraçado isso, né? Mas é uma coisa assim, que a gente lá no céu vai ser um corpo, né? Mas não vai existir. Ele que estava falando sobre isso, uma vez a gente teve um estudo disso mesmo. Vamos ser filhos de Deus, né? Todos irmãos e filhos de Deus. Uhum. Até quero, se o pastor me permitir, fazer um comentário. Há alguns anos atrás, a gente perdeu um amigo nosso lá em São Francisco, né? Um amigo muito querido. E o casal, né? Eles viajavam junto com nós, então. E esse homem, ele adquiriu um câncer e coisa e tal. Ele ainda não era uma pessoa idosa. Estava lá com seus 60, talvez. E ele veio falecer, né? Aí a gente ficou sabendo. Aí nós fomos fazer uma visita para a viúva, né? Até para dar um apoio para ela, né? E a gente fez ela ver que o marido dela está muito bem, que ele está agora muito melhor do que estava antes mesmo de começar o sofrimento dele, né? Uhum. E num determinado momento eu falei assim para ela assim, olha, para você ter uma ideia, ele não está nem com saudade de você. Daqui que fui falar aquilo. A mulher ficou brava comigo. Não fala isso, meu Deus, claro que ele tem saudade. Não tem. Quer dizer, aí, no momento daquele que a pessoa está no luto, é muito difícil para a gente explicar isso, né? Entender profundamente, né? Mais ou menos como a Márcia, assim, não, o Ricardo lá no céu, não, mais ou menos assim, né? Brincadeira, né, Márcia? Você quer muito que eu seja eu, né? Mas, infelizmente, não é eu. Ô, pastor, mas eu acho que, pegando a pergunta da Vivi ali, tem um entendimento errado de muitas pessoas, né? Que somente quando Cristo voltar, nós vamos saber o nosso veredito, né? Se a gente vai para o céu ou para o inferno. E esse ensino é errado, né? Na verdade, é quando nós morremos que nós vamos para o céu e para o inferno. Né? E depois aguardamos, sim, o corpo, né? Para a ressurreição, né? Que daí... Mas já é uma certeza desde o momento que nós morremos, né? Isso tudo a gente quer abordar nessas semanas aí, né? Talvez, de certa forma, a gente já olha para isso um pouco, porque hoje, né? Porque a gente fala sobre a morte. Ao mesmo tempo, eu quero retomar esse assunto quando a gente fala em juízo, né? Quando a gente fala no juízo, de certa forma, existe um julgamento duplo, digamos assim, né? Ou dois momentos de julgamento, um momento que é individual e outro momento que é público, né? A Viviane perguntou, será que nós vamos reconhecer as pessoas lá no céu? Unindo a pergunta da Vivi com a fala do seu Hart, né? E aí, vai ter saudade lá? Quem já está lá está sentindo saudade de quem está aqui? Se saudade tivesse no céu, é porque as coisas não são perfeitas, porque a dor da saudade mostra que algo está errado, né? Toda e qualquer dor, todo e qualquer sentimento que é ruim, ele não pode penetrar no céu, digamos assim, né? Porque daí nós não estaríamos num lugar que é perfeito. Então, nesse sentido, está correto. É uma verdade meio dura de ouvir ali, né, seu Hart? Dizer, olha, ele não está nem sentindo saudade de ti, né? É a mesma questão do sofrimento que a gente pensa que vai ter se por acaso a gente não tiver alguém dos nossos lá, né? Esse sentimento assim, o que vai acontecer se a minha mãe não estiver no céu? Eu quase nem quero ir para lá, né? Se meu filho não estiver no céu, o que vai acontecer? Nós acho que até tratamos desse assunto em algum momento aí, eu acho, da caminhada já, se não me engano. Nossa, então eu não quero ir para lá, né? Como se lá no céu nós tivéssemos um sofrer, teríamos, né? Como se nós tivéssemos um sofrer por alguma coisa que aconteceu, né? Existe perfeição lá no céu, né? Nós não vamos sofrer se porventura algo assim acontecer, né? A gente vai ter pleno entendimento de todas as coisas, para não deixar de responder isso, né?
pleno entendimento de todas as coisas, né? E entender que tal pessoa não foi porque não colocou a sua fé em Cristo Jesus, e tal pessoa está lá, porque ela creu em Jesus, né? Talvez dá para fazer um adendo a essa pergunta, para mostrar como a gente não consegue entender ainda como funciona a consciência que teremos no céu, é a seguinte, né? Pergunta para qualquer pessoa, ou para a grande maioria das pessoas, você quer a sua mãe lá, né? Sim, eu quero a minha mãe lá, né? Mas aquele teu vizinho chato que enche o saco lá dia e noite, som alto e incomoda, se ele não estiver no céu, não tem problema nenhum, mais ou menos assim, né? Ou seja, nós temos uma ideia errada até mesmo de como pensar no céu. Ela está atrelada ao pecado ainda, né? A gente não tem... Se nós fôssemos justos, todo mundo deveria estar lá, a gente pensaria. Não tem nem mais nem menos, né? Mas dando sequência às imagens aí que nós estamos olhando, o que acontece quando nós morremos? Justamente o que nós comentamos sobre essa separação, né? Se nós fôssemos olhar isso na parte mais escrita, assim, da teologia, nós iríamos encontrar isso como o estado intermediário da alma, ou ainda o estado intermediário dos mortos, né? Seria a frase, quando se fala em estado intermediário da alma, nós entendemos que é esse tempo. O tempo é uma palavra complexa para usar nessa hora, mas que é essa parte, né, esse intervalo aí entre a morte de uma pessoa e o que vai acontecer ainda no final. Portanto, na morte existe uma separação temporária do corpo e da alma. A gente pode pensar que é dentro do tempo porque nós vivemos dentro do tempo, mas é temporário no sentido de também não ser... fugiu a palavra. Definitiva. De não ser definitiva, de não ser final. Obrigado, Ricardo. Isso aí, né? O texto de Mateus 10, 28 nos diz assim: não temam ou não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Para a gente pensar nessa divisão que acontece, né? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E para não ficar dúvida nenhuma quanto a esse versículo, é Jesus quem fala ele, né? E ele está falando do próprio Deus aqui, né? É o próprio Deus que pode, no seu juízo, colocar pessoas no inferno ou no céu, né? Então, temam no sentido de temer o próprio Deus, né? Temam aquele que pode fazer perecer tanto corpo quanto alma no inferno, né? A gente precisa pensar que se existe uma separação que é temporária, a gente precisa pensar o nosso estado anterior a isso. Para chegar nessa conclusão aí, a gente olha para o ser humano como ele realmente é. E aí, permitam-me dar uma olhadinha numa imagem aí. Não tem a qualidade assim mais... a qualidade mais definida de todas, né? Mas mostra a criação. Dá para ver aí a criação? De uma forma bem significativa, quem está fazendo a criação, e aqui é o momento da criação do homem, né? Os seres já haviam sido criados, os animais já haviam sido criados, né? É uma imagem que pinta isso, né? Tem vários animais aí criados já, a própria natureza, águas, aves e tudo mais, né? Se a gente vê. E agora tem alguém que está criando o ser humano ali, né? É o 6º dia da criação. E esse alguém me parece muito com Jesus, não lhes parece? É isso aí mesmo, né? Quando nós pensamos que Deus criou todas as coisas, nós estamos olhando para o Deus Filho, né? Esse Deus que é visível ao ser humano, né? É em Jesus que todas as coisas foram criadas, Efésios, Filipenses, né? Todos eles, o apóstolo Paulo nos afirma isso depois, né? Em Jesus nós fomos criados, né? A gente precisa pensar que quando o ser humano foi criado, ele só se tornou um ser humano quando corpo e alma se tornaram um só. A gente pode pensar nisso de várias formas, né? Jesus havia formado o ser humano do pó da terra, mas não havia vida ainda no ser humano, e aí ele soprou na narina do ser humano. Tivemos alguma interação aí? Acho que tivemos uma apresentação de algum telefone, né? Foi isso? Saímos aqui? Foi.
Vamos dar um pause aí no estudo. Anselmo, será que não foi o teu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não sei. Veja se tu consegue, aperta naqueles 3 pontinhos ali do lado da mãozinha, ou não foi você? Ô, pastor, eu acho que é só descompartilhar e recompartilhar que volta. Boa, mas a minha, eu compartilhar a minha de novo, né? É. Vamos tentar. Obrigado aí, Ricardo. Não, acho que não é o teu não, Anselmo. Voltando aqui, vamos lá. Aham. Acontece. Aí. Ou melhor. Deveria estar... Aí, show de bola. Voltamos. Muito bem. Ao raciocínio de que o ser humano só se tornou um, né? Ou só se... Na verdade, nem só se tornou um. Se tornou ser humano, né? Quando o corpo e a alma foram unidos, né? Portanto, para ser humano, precisa ter corpo e precisa ter alma, né? As duas coisas precisam estar em comunhão. Isso nos leva a pensar de uma maneira bem importante, assim, sobre essa história de que o corpo é ruim e precisa ser deixado na terra para os vermes comerem, para ele ser aniquilado, e a alma é boa e ela vai para Deus. E ela precisa se encontrar de novo com aquilo lá que pertence a ela, né? Essa visão não é uma visão cristã de corpo e alma. Nós não entendemos que o corpo precisa ser aniquilado na terra e ele nunca mais vai existir, tanto que nós cremos na ressurreição do corpo. Isso já foi dito, já foi afirmado por vocês aí, né? Mas, de certa forma, esse ensino, assim, meio que permeia, né? Permeia essa coisa, assim, de achar que a gente precisa ter uma certa elevação, assim, aquelas coisas da alma, do espírito, da meditação são de Deus e aquelas coisas da carne são do diabo. Nós não entendemos isso, nós entendemos diferente. Nós entendemos que o ser humano se tornou pecador completamente, alma e corpo, né? Nós somos pecadores, o pecado corrompeu tudo isso, e a salvação em Jesus coloca isso tudo no seu devido lugar, como corpo e alma juntos, né? Tivemos algum comentário aqui? Isto, o gnosticismo, entre alguma das coisas que ele afirma é essa, né? Essa busca, gnose é, de certa forma, conhecimento, né? É deixar alguma coisa para trás. Tem outros, na verdade, outros movimentos assim que também acabam afirmando isso, né? Mas uma das coisas do gnosticismo é essa, né? Valoriza essa parte do raciocínio, do conhecimento, do elevar-se, né? Quando a gente, na verdade, justamente ensina que é ao contrário, é Jesus quem vem, né? Não somos nós que nos elevamos até ele, né? É Jesus quem desce, né? Isso aparece muito em João, né? No Evangelho de João. O João, quando escreve, ele está combatendo isso, né? Portanto, corpo e alma é o que é o ser humano. Existe uma separação que é temporária disso, né? De nós mesmos. Quando a gente vai num sepultamento, esse é um segundo exemplo que dá para pensar, além da criação, quando a gente vai num sepultamento e a gente olha alguém lá no caixão, nós olhamos ele lá, ele está lá, mas ao mesmo tempo ele não está lá. Não é assim? A pessoa está ali, mas ao mesmo tempo ela não está ali. Tem algo dela, mas falta algo dela, né? É o nosso raciocínio de corpo e alma, né? Voltando aqui para o slide, continuando. Pergunta o que acontece com o corpo, né? A gente precisa responder isso, né? A gente já, de certa forma, respondeu, já apareceu aí, né? Mas quando nós falamos nessa separação temporária, né? Nós dizemos que o corpo, então, volta para a terra após a morte, ficando nesse estado até a ressurreição. Ou seja, até o dia final. A gente vai caminhando nesses conteúdos todos até lá, né? Quanto tempo isso vai durar? Não sabemos, né? Para Adão, quanto tempo isso tem durado? Para alguém que vai morrer muito próximo do dia da ressurreição, né? Quanto tempo isso vai durar, né? Como é que a gente pensa nisso, né? O corpo volta para a terra após a morte, ficando nesse estado até a ressurreição. E a gente pode pensar, então, que isso foi afirmado lá para o primeiro casal, né? Gênesis 13:19, logo depois do primeiro pecado, né? Do pecado, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nós um dia, se isso demora, nós viraremos pó, né? Se Jesus não volta nesse nosso tempo, né?
Essa é a primeira pergunta. O que acontece com o corpo? Agora, a segunda pergunta que talvez nos inculca um pouco, né? Ou nos deixa pensativos, né? O que aconteceria com a alma, né? Para onde a alma vai? É um tema mais complexo, assim, me parece, né? Ou talvez para nós cristãos possa ser mais simples de responder, mas a gente pode imaginar algum outro tipo de crença, assim, né? Espíritos que vagam por aí, esse tipo de coisa, assim, né? Espíritos... Pastor, acho que a história do rico e do Lázaro, acho que ilustra bem, né? Quando pede que ele volte à terra para falar com os que estavam aqui, ele responde: lá eles têm os seus para falar. Então, foi para o céu ou para o inferno, não tem mais comunicação, né? Está lá em cima ou está lá embaixo. Enfim. Até a comunicação, né? A ligação não existe mais, né, Não existe mais. E a gente vê muita gente tentando simplificar isso, principalmente para os seus filhos, para crianças, dizendo que vira uma estrelinha, né? E que já ouvi muita gente também dizendo que lá de cima ore por mim aqui embaixo, né? Então, é interessante que a gente tente, né, de alguma maneira, colocar isso, assim, como disse o seu Ratf antes, para quem está no luto, às vezes é muito difícil isso, né? Mas que acabou, ali acabou a comunicação, né? Falo com conhecimento próprio. Sim. Muito bem observado aí, seu Hart. Essa história, né, de querer consolar de alguma forma, né, e dizer que tem alguma certa interação, né, é muito curioso isso, né. Com o corpo a gente não pensa isso, né. A gente simplesmente diz, olha, a pessoa morreu, o corpo está sepultado, né, e tá aguardando o dia da ressurreição, né, está aguardando o dia final. Agora, da alma, a gente fica pensando um pouco assim, né, a coisa é mais etérea, assim, né? Não é algo tão concreto assim para responder, né? A Elisa comentou, vai para Deus ou não, né? Ou está com Deus ou não está com Deus, né? A gente poderia dizer assim que a alma que está separada do corpo, elas ficam num onde, né? Do nosso ponto de vista, né? Me entendam bem também, né? Que não é um lugar corpóreo, não é um lugar físico, não é um lugar onde, né, existe presença física, vamos pensar assim, né, propriamente dita, né? Mas ainda assim é um lugar que não de certa forma, aguarda algo, né? As almas dos fiéis vão para o céu, né? Nós já estamos lá, não é que nós não vamos para lá, né? Mas ainda não é o lugar, não é o novo céu e a nova terra nesse sentido, né? As almas dos fiéis vão para o céu e as dos descrentes vão para o inferno. É a resposta que nós damos, né? A reflexão é justamente sobre esse texto do rico e do mendigo, né? Ou do rico e do Lázaro, como é conhecido na tradução antiga, né? A tradução nova agora trocou a palavra de Lázaro pelo mendigo, né? O nome, que está em Lucas 16, né, 19 a 31. E justamente acontece essa dinâmica, assim, ali, né, nessa história. O rico viveu muito bem o tempo inteiro, né, durante toda a sua vida, e Lázaro, se vocês enxergam aí, né, o rico está banqueteando, comendo, bebendo, né, e Lázaro é esse homem que está mais à frente na imagem, que come das migalhas que caem da mesa, né, do rico, né. Os cachorros estavam na sua volta, lambendo as suas feridas, diz o texto, né? Mas aconteceu o quê? Diz o texto de Lucas, né? Mas aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, e morreu também o rico. Esse aconteceu o que é importante na história, né? Não vai ser sempre assim, né? A vida como ela é. E aí nos mostra o outro lado da coisa, em que o mendigo, Lázaro, está com Abraão no céu, né? E o rico está ardendo, né? No fogo do inferno, né? E eles se comunicam nessa... Não, eles não chegaram a excluir, Vive. Não foi tirado o nome Lázaro, né? Mas antes era o título, né? O título da história era o rico e Lázaro, né? Em algumas Bíblias
especialmente a NAA, e acredito que a Nova Tradução também, daí eles acabaram alterando para o rico e o mendigo, né? Não mais o rico e Lázaro, mas o nome Lázaro aparece lá na história, assim. É o mesmo Lázaro de sempre, né? E aí aparece essa comunicação entre os dois, e é muito interessante que essa comunicação por favor, diz para alguém fazer tal coisa lá para mim, né? E aí acontece essa divisão, assim, não, isso não acontece mais no além, né? Eles que ouçam Moisés e os profetas, ou seja, eles que ouçam a palavra de Deus, né? É importante a gente dizer, o rico não foi para o inferno como tendo o contrário do que ele tinha em vida, e Lázaro não foi para o céu tendo o contrário do que ele tinha em vida, mais ou menos assim, sofreu agora, então vai ter bonança depois, teve bonança agora, então vai ter sofrimento depois, né? É óbvio que não é por causa disso, mas é porque um ouviu a palavra de Deus, os profetas, né? E o outro não ouviu, né? É bem importante a gente chegar nessa conclusão. Mas quanto à separação entre corpo e alma, por que a gente olha para isso agora, né? Lázaro, quando morreu, foi reunido no céu, ele foi levado para o céu, né? E o rico também foi colocado no inferno, nesse sentido, né? E eles estão, de certa forma, também aguardando o tempo da ressurreição, né? Por mais que a história seja uma história dentro do Evangelho, né? Uma narrativa dentro do Evangelho. A gente pode pensar em todas essas coisas, e talvez, de certo sentido, elas podem causar um certo medo, né? Na gente, assim, né? Mas elas podem causar alguma certa incomodação, assim, quando a gente pensa nisso tudo, talvez para alguém que está bem fundamentado e tem uma crença tranquila sobre essas coisas, né? Consegue ouvir isso tudo e amém, tranquilo. Mas para alguém que não está muito, muito certo, para alguém que pensa, não, mas peraí, se eu pecar antes de morrer, o que vai acontecer comigo, né? Mas e se porventura eu não tenho tanta certeza na minha fé, o que vai acontecer, né? Então a gente precisa parar de olhar para nós mesmos e para aquilo que a gente pensa e deixa de pensar, e a gente precisa olhar sempre e sempre de novo para aquilo que Jesus nos fala, para certezas que Jesus nos dá. Portanto, meus queridos, algumas certezas que Jesus nos dá. O que acontece quando nós morremos? Jesus respondeu assim, né? Nós respondemos já essa pergunta, né? Com um pouco de teoria, né? Jesus respondeu dizendo assim, o nosso amigo Lázaro adormeceu. E aí ele está falando sobre, não Lázaro o mendigo, né? Mas é a história de Lázaro, Maria e Marta, quando o amigo de Jesus morreu, né? Mas eu vou para despertá-lo. É o texto de João 11:11. Deixa eu ver o comentário que foi feito aqui. Essa parábola do rico e do Lázaro contraria aquilo que o Espiritismo prega, ou a doutrina que podemos orar pelos mortos. É isso aí, muito bem lembrado. Esses assuntos servem para a gente retornar uma série de coisas assim que são importantes, né? Essa função de achar que, vai ter vida depois, né? O texto de Hebreus nos diz que, Hebreus 9:27, aos homens está decretado morrer uma vez só e depois disso o juízo, né? Então, dá para pensar isso tudo, e até mesmo essa função de orar pelos mortos, né? Vive muito bem lembrado, né? Uma vez que está morto, a gente não tem mais o que fazer, mais ou menos assim. É por isso que quando a gente pensa naquela, mas meu pai vai estar, meu filho não vai estar, a gente, o tempo da gente testemunhar e falar do amor de Jesus para as pessoas é agora, né? Depois que já morreu, não adianta mais orar por ele, né? Mas olha como é consolador quando a gente lê de Jesus que quando nós pensamos em morrer, Jesus troca a palavra morrer por dormir. Nós até estudamos isso, ou um dos textos aí que foi nos finais de semana anteriores, aí na igreja, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Sobre como Jesus enxerga a morte. Nosso amigo Lázaro adormeceu, Jesus não diz morreu, né? Mas eu vou para despertá-lo, ou seja, Jesus vai lá despertá-lo de um sono. É assim que é para Jesus, né? Jesus vai lá acordá-lo de um sono. E o outro texto, que daí justamente foi o que a gente estudou esses dias no culto, né? É o texto da filha de Jairo, né? Não. Isso, da sinagoga, né? E ele chega lá no sepultamento da filha, ou enquanto eles estavam na lamúria pelo sepultamento, pela morte da filha, e ele diz assim, por que tanto choro e tanta confusão?
A menina não morreu, ela está dormindo. Para Jesus, a nossa morte é como um sono, portanto, ele um dia vai nos acordar da nossa morte como nós acordamos alguém. Quando a gente chega lá do lado da pessoa e sacode um pouquinho, a pessoa desperta e ela nos atende, né? Por mais que algumas pessoas aí seja um pouco mais difícil de acordar, né? Nem todos é tão fácil assim. Para onde nós vamos quando nós morremos? É a outra pergunta que a gente fez, né? O que acontece aí nesse lugar, né? Jesus afirma, ou melhor, Jesus diz, olha, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Não é alguma coisa assim, talvez um dia você vai estar comigo lá, meu amigo, né? Jesus dá essa certeza para nós, né? No dia da nossa morte. No dia da nossa morte, ele diz, hoje, naquele dia, no dia da nossa morte, você estará comigo no paraíso. Então a gente precisa pensar nessa história do morrer, quando nós pensamos no fim dos tempos, de perspectivas diferentes. Ou a gente olha daqui para lá, ou a gente olha de lá para cá, né? Como Deus enxerga isso e como ele trata isso, e vê as certezas que ele nos dá, né? Diante de todas essas coisas, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade, hoje você estará comigo no paraíso. Esse texto, ele é muito importante para vários sentidos. A gente pode pensar, a Vivi comentou sobre o espiritismo antes, né? Aquela história de ir, né? A pessoa morre uma vez e daí morre de novo, e morre de novo, e morre de novo, né? Tem pessoas que poderiam até falar com mais propriedade do que eu nesse assunto. Não consigo entender como católicos romanos acreditam em purgatório à luz desse versículo. É o comentário da Elisa. Os espíritas colocam uma vírgula, né, em algum momento aí nessa frase, né? Em verdade, ou melhor, eu afirmo a você que isso é verdade. Só que eu acho que não é essa tradução. Não, pastor, É outra tradução, né? eu tenho visto os adventistas, porque eles não acreditam que a gente, quando morre, que a alma vai para o céu. Eles têm uma outra compreensão, né? Então, esse versículo, ele diz assim, que Jesus falou assim, em verdade te afirmo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Um dia estarás comigo. Algum dia. Uhum. É isso que eles colocam. Isso, é como se tivesse uma vírgula depois do hoje, né? Eu olhei o texto ali e acabei não conseguindo interpretar, né? Eu afirmo a você que isso é verdade hoje. Eu te digo hoje, né? Você estará um dia comigo no paraíso, né? A frase de Jesus é um pouquinho diferente, né? Em verdade te digo, hoje você estará comigo no paraíso. A Elisa comentou sobre essa função do purgatório, né? Essa antessala do céu, né? A pessoa precisa ir lá para purgar, né? Até que possa um dia estar realmente no céu, né? Esse versículo é muito claro, né? Mas é que existe, eu acho que, alguma posição do catolicismo romano aí em função de algumas outras afirmações, né? Não só a partir da escritura, a partir da Bíblia, né? Ok? Pessoal, assim nós chegamos praticamente ao final do nosso bate-papo desta noite. Podemos comentar, na verdade, eu acabo engatando uma segunda marcha aí e vou indo, né? Mas fiquem à vontade para perguntarmos alguma coisa. Esse é o último slide da apresentação. Eu encerro a apresentação agora. E eu também vou me desafixar da tela para podermos nos ver um pouco melhor. Né? Pergunta para termos uma ideia de se tivemos aí conseguiu fazer alguma chamada aí, Ricardo? Ou Leonilva, não sei quem estava com essa tarefa. Sim, eu fiz 29 pessoas. Beleza. Só para termos uma ideia, assim, para a gente ir calculando depois, a nível de estatística, a gente precisa dessas informações. Ó, no estudo tem a média de tantos participantes, né? A gente acaba... eu sempre boto a lista ali no grupo, né? No grupo do WhatsApp. É importante se alguém participou e eu não citei ali, porque alguns ficam acompanhando, né? Daí avisa ali que a gente inclui. Isso, legal, né? Bem lembrado, né? Se porventura a gente tem alguém de vocês que não está no grupo do estudo bíblico, é só para recados do estudo bíblico mesmo, né? É um grupo que fica morto, assim, ao longo da semana, né? E daí, então, na quarta, a gente sempre tem algum comentário. Se porventura alguém não está ali, quiser participar do grupo, mande um recado ali para que a gente possa adicioná-lo, né? Tá? Ok?
Algumas coisas aí. O nome da dona Irma não apareceu na lista da semana passada. Beleza, vamos conferir lá. Obrigado, Vivi, pelo comentário, né? Tá? Vamos colocar lá, tá bem? Algumas coisas que são pinceladas, né? Num primeiro encontro, elas vão ser tratadas ao longo dos outros, porque algumas coisas me parece que encaixam mais. Por exemplo, essa história do juízo final, né? Quando que a gente vai ser julgado, né? Isso vai aparecer ainda quando a gente pensa na própria ressurreição, né? Quando a gente pensa no juízo final. Então, existe uma ligação muito tênue aí entre um assunto e outro, né? A gente invade um, vem e volta, né? Tá? Mas com certeza não é um problema. Queridos, chegamos assim ao final de nosso estudo nesta noite. Fiquem à vontade. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Diga, Márcia. Eu gostaria de fazer um comentário. Que esse tema, assim, é um tema bastante delicado, né? Principalmente quando a gente se vê na frente da morte de alguém que a gente, assim, gosta muito, né? Um familiar, um amigo querido, né? O quanto a gente tem que ter cuidado, assim, se colocar empaticamente no lugar dessa pessoa que está tendo uma perda, né? Uhum. O quanto a gente... é uma verdade, a gente tem essa nossa verdade, né, bíblica, né, mas o quanto isso pode, assim, ser doloroso para aquela pessoa naquela hora, né? Então, talvez que a gente encontre a palavra certa, né? Eu não sei se teria uma recomendação, uma palavra mais certa. O senhor abordou vários pontos hoje, né? Uhum. Porque aquela pessoa está num momento de dor, né? E talvez a gente bata um pouco de dor na consciência da gente, de talvez não ter feito a nossa parte em vida. E a gente, às vezes, fica, né? Então, assim, é um tema bastante, assim, a gente sabe essa parte, né? Mas eu acho sempre, assim, muito doloroso, né? Uhum. Então, talvez um abraço, um silêncio, e depois numa outra oportunidade, né? Eu vejo pessoas falando assim, tantas coisas indelicadas, às vezes, nesse momento, né? Eu não dizer asneira, né, Márcia? Então, assim, que a gente fique com aquilo, se é um amigo, se é um familiar, depois a gente leve esse consolo e com jeito, né? Porque a gente não vai ganhar nada naquela hora, né? Uhum. É um tanto doloroso, né? Mas é um tema muito importante, né? Muito bem lembrado, Márcia. Você sempre consegue tornar o estudo muito melhor do que ele já ele é apresentado, né? A contribuição de você sempre torna a coisa bem mais nossa, né? Às vezes a gente fica preocupado, como talvez com a preocupação de olhar alguma coisa de teoria, o que nós entendemos, né? E lá no fundo, uma coisa é nós podermos tratar desse assunto num estudo bíblico, onde talvez nenhum de nós está convivendo com uma situação presente agora sobre a morte, por mais que a gente possa e deva pensar que nós estamos diariamente lidando com a morte, num certo sentido, né? A gente não sabe qual é o nosso dia, portanto, a gente deveria estar preparado para ela em todo o tempo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vive o nosso dia a dia pensando assim, não vai ser hoje, não vai ser nem esse ano, não vai ser nem daqui a 10 anos, é só daqui a muito tempo. Ao mesmo tempo, como o Sr. Hart comentou, né, de saber por experiência própria, né, tenho certeza que o senhor também não é o único, assim, né, que vive, né, algo assim. Todos nós, em algum momento, já tivemos contato com a morte, né, de algum familiar nosso muito próximo, né. Na nossa família, agora há pouco tempo, perdemos a avó, e depois, nas semanas que passou, uma prima minha de 36 anos, né, foi uma morte bem repentina. Então, essas coisas atingem a gente diferente. Poder tratar sobre a morte num momento em que a gente pode olhar para a teoria e não ficar triste, né, é uma coisa. Agora, a gente passar por alguma coisa dolorida assim e viver isso, né? Eu acho que as nossas certezas precisam ser mostradas para as pessoas nas oportunidades que a gente tem com misericórdia e com amor, né, Márcia? Eu acho que a tua contribuição aí é muito, muito, muito bem colocada, né?
de nada adianta a gente ter certas certezas, assim, se a gente chegar na pessoa e dizer assim, mas o teu filho não acreditava, né? Então ele vai para o inferno, mais ou menos assim, né? A Elisa comentou antes, né? Sobre a Elisa falou sobre a gente não julgar nessas horas, não impor um julgamento, até porque a gente conhece muito pouco ainda do que a gente enxerga. Nem das coisas que a gente enxerga a gente entende, né? Imagina aquilo que a gente não enxerga, de fé, de coração, né, as coisas que são além da nossa visão, né? Então, o momento da morte é para falar pouco e abraçar muito, dá para pensar assim, né? A presença é muito mais importante do que a palavra, né? E em outro momento, se a coisa um dia der certo, a gente pode daí, então, falar algo que vai fazer sentido para a pessoa, né? Como o seu Hartwig comentou daquela situação anterior ali, né? De falar alguma coisa e a gente está tentando ajudar muitas vezes e no fim das contas, às vezes não ajuda, né? Mas diga, seu Hartwig, o senhor está com a mão levantada aí, né? Depois tem um outro comentário para ter aqui. Eu queria só fazer o grupo tomar conhecimento, o que eu aprendi quando eu fui lá em Belém. Lá tem o meu sobrinho que é pastor lá, né? E o pastor Valdir, ele é assim, muito direto nas coisas, né? Ou é ou não é, né? Então, nós estávamos falando sobre esse tema, né? Sobre muitas coisas a gente falou, ficamos lá 10 dias, né? Então, eu até levei uma cadernetazinha com um monte de perguntinhas para sabatinar ele, porque tirar dúvidas, claro, aproveitar, né? Pois bem, uma das coisas que ele falou para mim, e desde lá eu estou adotando isso, é o seguinte: quando você vai num velório, né? Ele faz isso, né? Ele tem que fazer celebrar, né? Os sepultamentos, né? Ele diz que ele nunca dá os pêsames para os familiares. Ele não faz isso, né? E aí ele me explicou por quê. Ele disse assim, a família já está enlutada, já está com um peso enorme. Então, será que eu vou chegar lá e vou colocar mais peso ainda em cima daquela pessoa? E pastor, eu comecei a pensar muito nisso, muito mesmo, né? E estou fazendo isso. Eu chego para as pessoas e digo, olha, eu não vou te dar os pêsames, mas eu te dou meu ombro e choro contigo. Vou chorar contigo. Agora, pêsames, não, você já está com peso demais. Às vezes o fato de não saber o que dizer leva a falar coisas que a gente não precisaria falar, né? Então, é uma questão até de treinar, assim, né? A gente porque já é meio normal as pessoas chegar, pêsames, isso já é frase feita, né? Então, eu achei legal a forma como ele colocou e estou adotando isso. Não, ótimo, é isso aí, podemos pensar nesse sentido, né? Um outro comentário aqui? E aí nós estamos no final, tá, pessoal? Não impor julgamento, a Elisa comentou, é uma das situações mais difíceis de saber o que falar, né, Vivi? Falamos sobre talvez não precisar falar, né, mas o estar e abraçar é mais importante, né? Isso de que pode ser a qualquer momento, muitas vezes causa uma preocupação, a morte, né? Em quem tem algum familiar que está desviado, às vezes causa ansiedade, né? Quer convencer a pessoa a voltar para Deus, né? Faz parte do nosso dia a dia, da nossa luta. E talvez a nossa luta, a palavra luta nos leva a pensar que a gente tem que fazer algo, né? No sentido de movimento, né? Mas talvez a nossa maior luta nesse sentido seja dobrar joelho e juntar a mão, né? E colocar a pessoa na nossa oração, né? E confiar que no poder e na misericórdia de Deus ele tem agido na vida das pessoas, né? E esses dias eu fui surpreendido com uma assim que eu disse, olha, a gente diz aquele ditado, da onde menos espera dali é que não vem, a gente diz às vezes, né? E foi justamente o contrário, da onde menos espera dali mesmo é que vem. Em outro momento posso compartilhar com vocês a experiência que a gente teve esses dias. O Ricardo comentou, inclusive o momento da morte é um dos que somos colocados à prova e que também serve para o testemunho, o amor de Deus e as certezas de que a fé salvadora nos dá. Isso aí. E a Helena comentou o seguinte, concordo muito, o abraço e a presença já basta. Não precisa se preocupar com palavras. Na pandemia perdi minha mãe por Covid, os abraços foram muito escassos, né? A gente estava abraçando muito pouco naqueles dias, né? E fez falta mesmo, né?
Mas, chegando assim, dizendo isso, né? Eu agradeço a companhia, os comentários, a participação de todos vocês nesta noite, né? Pessoal, quarta-feira que vem nós nos encontramos novamente. O tema do nosso encontro daí vai ser sobre ressurreição, né? Tenham todos uma abençoada noite agora e também um abençoado final de semana, né? Tá? Obrigado. A paz de Deus, que o amor de Jesus e a companhia do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém. Amém. Vou interromper a gravação e daí encerramos, tá? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.